Ezel. Vou ali comprar no crédito. Você não é doida? Vou te dar um pranchadão. Só bora, hein? A dificuldade em amar alguém. Teoria do amor. Hora de aventura. Canal Ezel. Vou deixar o link na descrição, viu? Vão lá. Foi um patrocínio da Dudinha, né? Só bora. Só bora o que vai abordar neste vídeo. Let's bora. 3, 2, 1. Juntos e discutir um dos melhores episódios de Hora de Aventura e eu não tô nem brincando, tá? São 45 minutos que ensinam muito pra gente. Eu lembro desse EP, bem velho. famosa sobre amor. Obsidiano é um episódio que tudo é maravilhoso. Desde as músicas, histórias, metáforas e principalmente a relação Dos caras de personagens, vidro, que né? é a Marceline lembro, pô. e a Jujuba. Dos é um caras de episódio inteiro vidro. focado na construção de um amor sincero e que ensina pra gente que esse processo não é tão fácil quanto parece. Tudo começa com a Marceline andando com a sua mãe em um deserto e depois O cara volta mandou em o Skin, Minecraft mostrando trilha como sonora. aquele mesmo lugar tá hoje em dia. O interessante é que ele não começa Caralho, será mostrando que se eu a tivesse colocado a música trilha sonora de Minecraft tinha ido de boa? Marceline e a Enfim. Jujuba, mas sim dois personagens muito importantes que representam as duas. O primeiro personagem é o menino de vidro. De cara dá pra perceber que ele é fãzaço da Marceline e eu te entendo, menino de vidro, acho que todo mundo aqui é, né? Porém, ele é julgado pelas outras Tadinho, pessoas velho. por ter uma pequena rachadura na cabeça. Isso tudo que você lê não vaza da sua cabeça, não, hein? A sociedade Tadinho, ali em velho. volta não curte muito essas paradas não, de Vivi, eu vou rachadura, te não. bater, E também é velho. apresentada a princesa de vidro, que não liga pra possível, rachadura obrigado, e até defende viu, ele. Vivi? Mas Mas ninguém não doa nunca mais leva não, pô, muito vou a fazer sério o que ela marketing diz. E esse reverso. tipo de pensamento é reprimido dentro daquela sociedade. Apesar dela ser princesa, o pessoal não leva a opinião realmente em consideração. Mas apesar desse reino ser extremamente bonito, ele é muito frágil, não só por ser de vidro, né? Mas sim pelas pessoas que moram lá, terem ideias muito preconceituosas e que nem fazem sentido. A base da sociedade de vidro é frágil. Quando tu reprime a inclusão social, por exemplo, de pessoas com rachaduras, provavelmente no futuro vão ter divisões sociais e possivelmente um conflito entre elas. E isso deixa ela frágil pra caramba. E é triste como esse tipo de julgamento Mas tem o em plot eu muitos acho lugares massa do mundo que dessa- a gente vive. desse É muito pai EP. isso, né, tá ligado? Aí a princesa começa a contar toda a história do que aconteceu naquele lugar. Ela conta uma história de um monstro que se soltou da fornalha e quase destruiu o reino deles, mas a Marceline conseguiu prender o monstro cantando uma música, e pro monstro continuar preso dentro da fornalha, eles cantam a mesma música que ela cantou há anos atrás, todos os rituais, pra continuar mantendo o monstro ali dentro. Mas aí no meio da história o menino de vidro faz um questionamento bem interessante. Tipo, ele deduz pelo livro que ele leu que talvez a Marceline tenha destruído o monstro pra sempre, e um dos pontos que ele traz é que ninguém vê o monstro desde o dia da batalha. Não precisa ter mais medo dele, talvez ele nem exista. E se a Marceline destruiu o larvo? Ninguém vê ele desde aquele dia. A gente não precisa mais ter medo da fornalha. Mas aí o pessoal, né, como sempre, não bota fé porque é um pensamento diferente, e ele traz outro ponto pra provar ainda mais a ideia dele. O menino é dedicado, tá? Ele diz que a fornalha é um lugar que conserta pessoas de vidros quebradas e como ela seria extremamente útil. E essa parada mostra o quão ele não quer ter essa rachadura, o quão ele quer consertar. Talvez pra se aceitar, talvez por outra coisa, mas eu acredito que seja porque ele quer que as pessoas aceitem ele como ele é. O lance é que o pessoal julga ele de novo e desconsidera tudo que ele disse porque ele tem uma rachadura, mas a princesa de vidro diz que gosta dele do jeitinho que ele é, ela é muito fofa com ele, mas como sempre, ela não é levada a sério. E os caras continuam fazendo o ritual ali. Depois disso, tudo pra provar o ponto dele, o menino vai escondido, abre a porta da Fez fornalha, merda. desce até lá embaixo pra tentar consertar a rachadura e obviamente dá tudo errado, né? Ele acorda o monstro por causa disso e o monstro se solta. Só bora, continuando então. Tentar consertar isso, diz que vai procurar a Marceline. E se tu for um pouco mais observador, você vai perceber as semelhanças que o menino de vidro tem com a Marceline e a princesa de vidro tem com a Jujuba. Enfim, isso É o vai fazer novo mais meta? sentido mais pra frente. Ô, E José. aí a gente tem um corte pro cotidiano da Marceline e da Jujuba, mostrando como as duas se dão bem no dia a dia. Apesar de serem pessoas completamente diferentes, elas têm um respeito entre elas e o como as duas se adaptaram umas às outras. Obrigada, bobona. Em contraponto, Rapaz, eu mostra o quis menino de 03 vidro indo mandou atrás da R$1. Marceline e nessa cena tá Paz, pois, cacetinho, cacetã, Meu Caiu. Deus, esse Rafa. 9, 99, Esse Rafa. velho. 999, 9.999, Urubu do tocando um Pix. rock muito Urubu Testando. do Pix.
Muito bom que a Marceline tá cantando. A Jujuba percebe que a Marceline tá mais focada do que o normal em fazer uma música e também um pouco mais segura do que normalmente ela fica. A Marceline tá tentando fazer alguma coisa diferente, ela tá querendo se expressar pelas músicas de uma forma que ela nunca fez e provavelmente porque ela não é a mesma Marceline do passado, ela mudou. Mas isso me fez questionar uma coisa. É meio esquisito, né, elas estarem todos esses anos juntas e nunca realmente falar sobre o sentimento e principalmente sobre o problemas das duas. Sabe, a Marceline ela nunca consegue se abrir com a Jujuba. A Marceline não conseguir tocar uma música nova pra ela, provavelmente ou porque ela tá achando ruim demais, né? Pode ser isso também. Ou porque é sobre algo muito pessoal que ela ainda não tá pronta pra mostrar pra Jujuba. O menino consegue encontrar por coincidência o Reino Doce e lá por sorte o Simon tava cantando aquela noite em um baile por perto, uma música sobre a Marceline e ele ouve o nome da Marceline e faz toda uma confusão, diz que é fã da Marceline. E aí o Simon leva ele até a casa dela, Simon. uma cena muito God engraçada Simon. do menino vangloriando a Marceline. Ele começa a implorar a ajuda da Marceline e aí, sem lembrar do que ela fez naquele dia, o episódio mostra pra gente o que realmente aconteceu pra Marceline cantar aquela música. E o que aconteceu foi Elas uma briga brigaram. entre elas duas naquele dia. Dá pra perceber que aquela música foi a Marceline se expressando pra Jujuba. A Marceline realmente tirou tudo do que tava dentro dela e falou com a Jujuba ali. E provavelmente esse problema não se resolveu de forma mais saudável, mas sim as duas só esqueceram. E de fato, né, esquecer não é resolver o problema. Eventualmente aquele problema vai voltar e talvez maior no momento que tu não vai querer lidar com ele, provavelmente. Eu acredito que elas não resolveram isso por conta delas não se sentirem confortáveis de conversar sobre os problemas entre si, mas mesmo assim elas decidem ajudar o menino de vidro. No entanto, o reino de vidro é no mesmo deserto que a Marceline viveu com a sua mãe. Por esse motivo, ela vai se lembrando de alguns momentos que machucaram Triste. ela na infância, mas ela não conversa muito sobre isso, ela nunca tá aberta a falar sobre isso com a Jujuba, mostrando pra gente que ela ainda não tem intimidade com a Jujuba. Chegando lá no reino de vidro, o mesmo pessoal chatinho duvida que é a verdadeira Marceline e faz toda uma confusão completamente desnecessária, mas a Marceline derrota alguns monstros e prova que é ela mesma, né? Esquisito, né? Você provar que é si mesma. No entanto, a Jujuba fica com inveja por conta disso, porque ela também queria ser reconhecida pelo povo, mas a Marceline diz que a Jujuba é especial pra ela e não tem nenhum motivo da Jujuba se sentir assim. A Jujuba fica um pouco melhor com isso e a Marceline se prepara pra começar a cantar, mas antes ela se sente insegura com a música. Ela escreveu essa música quando tava num momento muito difícil, né? Vai Quando dar ela tava briga, brigando vai dar com briga. a Jujuba. A Marceline pergunta se a Jujuba tá de boa com isso e a Jujuba fica tranquila. Claro Então que a não. música começa. Nela, a Marceline fala sobre como a Jujuba é autoritária, ditadora e que quer tudo do jeitinho dela e que não adianta o que ela faça, ela nunca vai mudar. E como a Marceline se sente decepcionada por isso. Olha bem que você é uma ditadora sim, e no fim é só sofrimento que cê tem pra mim. A Jujuba no passado ficou bem mal e no presente também. De alguma forma essa música mexeu com ela também no presente. Isso significa que ela ainda não resolveu, né? A Marceline até tenta conversar com ela sobre isso, mas ela não consegue. O menino de vidro interrompe elas na pior momento possível, mas a música não funciona, o monstro consegue sair e a Jujuba deduz que já faz tanto tempo desde a música que provavelmente ela não vai funcionar de novo. Então a Jujuba diz que ela vai tentar uma outra coisa e traz um monte de equipamento. A Marceline fica meio esquisita, tipo, pra que isso? Ela já pensava que não ia dar certo. E realmente ela pensava isso. A Marceline até que fica de boa em relação a isso. No entanto, ao invés de brigar pra tentar achar uma solução, como no passado, ela decide ir pro lugar que ela mais sofreu pra tentar fazer uma música realmente sentimental e mais pesada do que no passado. Ela não consegue mais fazer músicas tão focadas na sua dor e tão pesadas porque ela não tá passando por um momento assim. E a metáfora que eu tirei de todas essas coisas que eu falei pra vocês é que o monstro representa, na minha interpretação, os problemas do passado da Marceline e a infância dela conturbada, a falta de compreensão do real motivo da mãe ter abandonado ela. E por ela não ser mais humana, e sim uma vampira, ela se enxerga o tempo todo como um monstro. Eu concordo, seria mais fácil se ela simplesmente só conversasse com a Jujuba e se abrisse com ela e trocasse realmente aquele papo sincero, mas é difícil, vocês entendem? É complicado pra Marceline fazer isso. E tem uma teoria muito interessante que explica um pouco do porquê que a Marceline não consegue falar com a Jujuba sobre isso. Essa teoria diz que existem 3 bases pra se construir um relacionamento
relacionamento mais saudável. E se encaixa muito bem nos 3 motivos do relacionamento entre a Marceline e a Jujuba ser tão saudável e tão bom de assistir. A primeira base é o compromisso. Essas duas aqui estão há bastante tempo juntas, então eu acho que já tem isso, né? E isso é uma base sólida, uma parada importante que sustenta o amor das duas. Imagina que é um laço que mantém tudo unido, sabe? O segundo ponto muito importante é a paixão, né? Paixão é uma palavra meio esquisita de se falar, mas resumidamente é quando você gosta da pessoa do jeitinho que ela é, do estilo de roupa, do cabelo e da parte física em geral. E por mais que seja meio óbvio falar isso pra você, né, que afinal, pra que uma pessoa namoraria uma pessoa que ela nem gosta, tipo, fisicamente? Existem pessoas que namoram e ficam durante muito tempo nesse relacionamento vazio. E o terceiro, que eu diria que é o mais importante, é a intimidade emocional. Por elas não trocarem uma ideia sincera sobre o que elas estão passando, elas não conseguem construir essa parte extremamente importante, e eu diria mais importante de um relacionamento. Aquele vidro que na minha percepção significa o relacionamento das duas, ele se torna frágil perto daquele monstro. Mas depois de muita dificuldade, elas conseguem fazer isso. A Jujuba, vendo a princesa de vidro tomando a pavor dos maninhos chatos, ela entende o quão ela também foi arrogante com a Marceline sobre as suas emoções e como ela poderia ter resolvido de forma muito mais amigável e mais amorosa com a Marceline. A Marceline volta naquele mesmo lugar da infância, descobre que aquela luz era uma mensagem da sua mãe pedindo desculpas de ter enganado ela, e esse momento aqui é um dos momentos, se não o momento mais importante do episódio em relação a Marceline. Aqui ela entende que a mãe dela é uma grande influente da personalidade dela. Pelo fato da mãe nunca ter conversado com ela sobre nenhum problema, isso limitou ela de expressar para as outras pessoas, inclusive para a namorada dela, que ela tá há anos juntos, sobre os próprios problemas. Olha só que doideira, né? Tipo, ela percebe que toda a raiva que ela sentia não era em relação a Jujuba ou qualquer coisa assim, mas sim pelos seus traumas do passado que acabavam deixando as suas próprias emoções tão frágil quanto vidro. E não é culpa da outra pessoa que tá com ela que ela tem um monte de trauma. Ela me faz bem. Não é culpa dela se eu tenho um monte de trauma. A Marceline, o monstro, o menino de vidro e a Jujuba caem dentro da fornalha por puro egoísmo desses caras aqui, tá? Vocês são muito egoístas. E lá dentro, por terem aquele momento sozinhas, por mais que não seja o melhor momento pra conversar, né? A Marceline finalmente decide ser sincera com seus sentimentos e dizer tudo o que sente. Na época em que ela ficou doente demais, ela não me contou. A intenção foi boa, mas acho que me atrapalhou na hora de demonstrar meus sentimentos. A Marceline sempre foi uma pessoa mais na dela e durona, mas aqui a gente vê a verdadeira Marceline falando sobre seus próprios problemas além das músicas. E por isso, elas não conversam muito sobre isso. Elas não tinham intimidade emocional suficiente entre si. Então a Marceline começa finalmente a cantar aquela mesma música que ela queria cantar no início do episódio. Ela diz que ela sempre se sentiu um monstro e se acostumou a se sentir assim. Ela não sabe se vai ficar pra sempre com a Jujuba, mas enquanto ela ficar, vai ser um dos melhores momentos da vida dela. E isso é muito fofo, pô. E aí, como o foco do episódio nunca foi sobre luta ou algo do tipo, o monstro vira um bichinho fofo e sai voando mostrando a metamorfose que a música causou nele. Tem uma cena muito boa que é a princesa de vidro quebrada e o pessoal dizendo por ela tá quebrada daquele jeito, ela não pode comandar o reino de vidro, mas é real que todo mundo ali é quebrado em alguma parte. Isso aí, esse plot foi massa. Os que são mais quebrados são os caras que justamente criticavam o menino de vidro. O episódio acaba com o Finn adulto aparecendo, o Finn tá estiloso pra caramba, e mostrando pra gente o quão é importante esse lado do relacionamento. Ter um amor maduro não significa que vocês viverão pra sempre, mas sim que podem criar momentos juntos que pareçam ser eternos. E aqui vai um conselho: não fica paranoico caso o teu relacionamento ou o teu futuro relacionamento não atinja todos os aspectos desse triângulo ou estiloso, eu também acho que é forte. Não existe relacionamento perfeito e tá tudo bem se você não tiver intimidade o suficiente com a pessoa que você tá, mas sempre tenta criar um ambiente saudável onde as duas pessoas podem conversar sobre seus problemas e não sentir julgadas ou algo do tipo, beleza? Muito obrigado por me ouvir, fica bem e tchau, tchau. Bonito, né? Bonito. A relação das duas é muito bonitinha, velho. Mas ainda prefiro Simon e Marceline. Falo mesmo. Foda-se. Falo mesmo. Falo mesmo. Pra mim, a melhor relação que existe é dos dois. Não relação afetiva de, né? De amor. Mas ali o cuidado, o carinho, tá ligado? Isso aí. Falo mesmo. Sabe o que esse vídeo me lembrou? A sua escolha de salvar a Chloe em Life is Strange, sacrificando a cidade inteira. É isso, pô. Flamengo é isso aí, pô. Ai, ai. Mas é que nem eu falei, né? Em Life is Strange é diferente, pô. Se você fosse sensato, você, né, mata a Chloe e salva a cidade, né? Enfim, gostei, pô. É bonzinho. A perspectiva que ele traz, né?
É da hora, pô. Da hora. Da hora. Gostei, gostei. Não conhecia Ezel. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vão lá no Ezel, né? O brabo. O brabo. A lenda.